De volta com o nosso Vida Melhor para um assunto muito sério, muito importante. A gente vai falar sobre suicídio. Esse é um tema que há muito tempo parecia distante da nossa realidade e que hoje, infelizmente, está cada vez mais perto. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, a cada 46 minutos, um brasileiro comete suicídio. Em média, 11 mil pessoas ao ano tiram a vida aqui no Brasil. E esse número, infelizmente, tem crescido e principalmente entre os jovens. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ele, que é psiquiatra, especialista em transtornos do humor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Dr. Márcio Gerhardt. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Uma alegria te receber, viu? Bom te ver, Senta Cláudia. aqui pertinho de mim. Bom te ver também, doutor. Suicídio. Eu achei que a gente nunca ia ter que tratar tanto desse assunto como a gente tem que tratar, porque a gente tem ouvido cada vez mais, né? É realmente uma pauta que está cada vez mais presente, né? E eu, como médico clínico, eu tenho visto cada vez mais casos, principalmente em pessoas mais jovens mesmo, como você mesma mencionou. A gente sabe que o suicídio pode ter muitas causas, né? Mas já tem alguma pesquisa da mais importante causa do suicídio? Na realidade, o suicídio a gente considera como um daqueles problemas que são causados por vários fatores, né? Um destes fatores realmente são os transtornos de humor e depressão, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, né? Existe suicídio sem doença mental também. Mas isso é raridade, são aquelas coisas que têm a ver com ideologias, com coisas culturais muito fortes, como mais para o Japão, China, onde questões de comportamento, códigos de conduta são muito rígidos. Isso no Brasil é diferente. A gente vê aqui uma mistura muito grande com comportamento, né? Alterações de comportamento no sentido de tanto humor e depressão, junto com alguns transtornos de personalidade, maneiras de se comunicar inadequada, uso de drogas, é um principal catalisador de tentativas de suicídio. Então é um assunto extremamente complexo mesmo, mas, na minha opinião, o que mais prejudica realmente uma pessoa que já está sofrendo, né, para chegar ao ponto de tentar suicídio, é se ela não tiver uma assistência médica adequada, né, se ela não receber um diagnóstico correto, o médico pode acabar até piorando a situação do paciente. Antes de chegar no médico, eu penso que a família é o primeiro agente que vai interferir ali naquela situação, né? E, infelizmente, eu ainda recebo mensagens constantemente de telespectadores que falam assim: eu estou com depressão, mas os meus pais não acreditam. Eles dizem que é frescura. Eu estou com depressão, mas o meu marido debocha, diz que isso é doença de rico, que eu não tenho direito a ter depressão. Eu estou com depressão, mas estão achando que eu estou desanimada. As pessoas ainda têm preconceito com isso, não é? Muito, muito mesmo. Semana passada mesmo eu fui atender um caso de uma adolescente de 14 anos que tentou suicídio. E aí você vai ver com os pais, é sempre a mesma história. Eles não tinham noção do grau de sofrimento que a própria filha estava passando. E daí, após um desfecho desses, não, agora nós vamos conversar, agora a gente vai se interessar. Mas realmente existe quase que uma surdez social para captar esse tipo de sofrimento com relação à depressão, porque, na minha opinião, é um assunto muito delicado, que remete ao papel dos pais, pode remeter eles às próprias falhas, quem sabe, né? Então, todo mundo acaba deixando para lá, querendo não entrar muito a fundo nisso, né? Mas aí chega a fatura, né? Uma criança que chega a tentar uma coisa dessas, você imagina o grau de sofrimento, o grau de acúmulo de má comunicação que ela não atingiu, né? É verdade, você falou má comunicação, né? A gente precisa ter um vínculo forte, uma comunicação clara com os nossos filhos. Mas aí eu penso assim, a nossa geração até tentou, sabe? Outro dia eu li um texto muito interessante, que foi a geração que mais tentou ver filhos felizes e que mais fez filhos infelizes, né? Dá para reverter essa situação? Eu acho que dá, né? Vamos olhar o lado positivo de toda essa onda negativa, né? Inclusive, a gente tem visto séries de TV feitas sobre o assunto, tem muito mais assuntos de internet, as pessoas conversam muito mais sobre esse tópico hoje em dia. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, sim, para tentar gerar uma maior conscientização. É por isso que estamos aqui hoje, né? Afinal de contas, a
comunicação clara é a base de tudo que é questão relacionada ao início de doenças mentais. Né? Se a pessoa não tem um grau de comunicação livre e aberto com você, eu não vou conseguir nem te pedir ajuda inicial para poder passar num psicólogo e poder conversar. Não é nem que os pais precisam ter algum tipo de treinamento especializado para isso. Não, é só ter uma escuta, se mostrar abertos para essa criança poder, então, procurar um profissional, né? Mas eu acho que, em virtude da correria do dia a dia e tudo, cada vez mais os pais têm menos tempo de sentar e ouvir como que a criança está, o que está incomodando, né? E isso gera adultos com problemas de comunicação também. Também. Certo? Então, isso aí está presente em todas as faixas etárias hoje em dia. Você falou da série, e eu tenho uma preocupação, estava até conversando isso esses dias com a minha nora. Essas séries, esses filmes, eles, de certa forma, levantam um alerta, mas eles também não estimulam. Eles não fazem uma apologia. Eu me lembro muito da minha época, quando eu era menina, que tinha um filme, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída, e tinham adolescentes que liam aquilo e acabavam misturando um pouquinho seu emocional com o emocional daquela personagem. Isso acontece também? Eu acho que é ambivalente, né? Realmente é ambivalente. Tanto é que mesmo hoje no Brasil, você sabe que em rádio, em televisão, não é muito recomendado que se use a palavra. Tal pessoa cometeu suicídio porque eles acreditam que possa ter uma questão de incentivar outras pessoas a cometer o mesmo. Só que daí a gente vê uma série que fala sobre o assunto e mostra uma menina, sem muitos argumentos razoáveis, mostrar por que ela se matou. Né? Então, realmente, eu acho que tem o lado bom, porque depois disso trouxe uma discussão importante, mas tem o lado ruim, que mostrou para adolescentes o porquê tentar suicídio por coisas que realmente podem ser solucionadas de outra forma. Vou mostrar um caso, então, já que você levantou essa hipótese, e eu acho que agora é hora de todo mundo assistir, depois quem não conseguir assistir, tem na internet, eu acho que vale a pena você compartilhar. Nossa equipe foi conhecer de perto a história da Johanna Gerotti. Ela hoje tem 23 anos, mas quando ela tinha 15 anos, ela se jogou do 15º andar. Ela teve uma queda de 60 metros. E o motivo é porque o pai leu algumas mensagens no celular dela. E ela agiu por impulso. E ela mesma fala sobre isso. Acompanhe. Eu jamais, nunca pensei em suicídio, nunca. Eu sempre amei a minha vida. Eu fiquei desesperada quando meu pai leu a mensagem que meu namorado tinha me mandado. Porque eu fiquei com muita vergonha. Ele não brigou, ele só queria saber quem era a pessoa com quem eu estava falando, sabe? Por preocupação, lógico. Eu me preocupei porque eu nunca vi ela com um namorado, nunca vi ela com esse palavreado. E estava chegando, eu pensei que era algum pedófilo. A minha preocupação no momento seria verificar quem era a pessoa para comunicar com ele e já cortar, né? Mas não, ela não me deu tempo. Ela simplesmente saiu correndo do meu quarto, foi para o quarto dela e de lá ela saltou da janela. Aí eu escutei aquele barulho dela caindo, eu falei, meu Deus, não acredito que ela fez isso. Me deixou em pânico, literalmente. Eu saí correndo, o impulso foi tão forte que eu avancei assim, uns 3 metros à frente da janela. Eu perdi liberdade, desde que eles me comunicassem, né? Qualquer coisa errada, me avise, eu sempre fui na retaguarda. E de repente ela fez isso, eu falei, eu não merecia isso, né? Eu sinto que foi na impulsividade mesmo. Talvez a minha falha foi confiar demais, deixar, mas é que realmente ela não demonstrou nenhum sinal para mim poder interferir nisso. E foi dessa janela, no 15º andar, que depois de um ato impensado, a Johanna se jogou. E hoje, depois de 7 anos, ela está aqui. Passa o dia inteiro na página dela, Minha Segunda Vida. É nessa página que ela ajuda muitas pessoas a não cometerem o mesmo erro que ela.
Aí eu falei, eu vou fazer uma página, aí seja o que Deus quiser. Pelo menos eu vou tentar conscientizar as pessoas, contando a minha história para que vejam que não vale a pena, né? Como as consequências que um ato impensado podem fazer. Então as pessoas começaram a se interessar, a se abrir comigo. E isso foi me dando um sentido na minha vida, entendeu? Quando você pensar em suicídio, pensa no que você vai levar junto o coração de todos que te amam. Foca nisso, foca nas coisas boas, porque tudo tem o lado bom. Não pensa só na dor e na tristeza, porque há muita alegria. Uma linda, tem feito diferença na vida de tanta gente. Deus te abençoe cada vez mais e a sua casa, a sua família, tá bom? A gente conversou um pouquinho, né? E a gente percebe ali o quanto o adolescente é intenso. E de forma geral, né? De forma geral, e é uma das características da adolescência, não ter essa maturidade nem cerebral mesmo para conseguir ponderar emoções. Eu vejo na clínica mesmo, eles não conseguem nem discernir e definir o que é uma emoção, o que é outra. Eles não conseguem, para eles é tudo misturado, é uma intensidade só. E isso dificulta muito o reconhecimento de doenças nessa faixa etária. Por quê? Adolescente é intenso assim mesmo, né? É da adolescência. Quando na realidade, se tem um adolescente com esse tipo de comportamento já comum, mais um transtorno de humor, como por exemplo depressão, você imagina essa intensidade temperada com um quê de negativismo e uma carga mais trágica, melancólica, como é a depressão. Aí sim o risco de suicídio é muito grande mesmo. A gente tem que ficar muito atento, né? No caso que a gente acabou de ver, eu percebo assim, a impulsividade, que é característica da adolescência, e como você disse, o medo de não ser aceita, né? E ao mesmo tempo você vê um pai amoroso, quer dizer, porque cada um faz o que consegue. Exato. E faz o seu melhor, né? E a gente não pode também carregar culpa. Delicado, né? Muito delicado, né? Mas eu acho que, antes de mais nada, passa tudo por esse caminho de comunicação aberto, né? Talvez, né? Eu não conheço o caso que foi mostrado no VT, né? Se ela tivesse sentido que não seria julgada por tais mensagens e tal, que o pai não seria tão rígido na conduta, talvez ela não tivesse esse desespero tão grande que ela teve, né? Então, não adianta, a maneira como a gente trata os nossos filhos, essa comunicação mais aberta e quanto menos o uso de palavras extremas, de reações mais extremadas, é melhor, que isso iria afugentar eles de trazer a verdade deles pra gente e poder acolher com carinho, né? Tem cura, tem tratamento? Bom, como a gente está falando de um problema que tem múltiplas causas, né? Então, eu acho que realmente o tratamento tem que ser multidisciplinar, né? Tem que ter psicólogo aí para tentar abordar alguma questão de personalidade, para tratar a questão familiar também envolvida. Tem que ter um psiquiatra, né, envolvido para fazer, se tem algum diagnóstico por baixo disso, né? E por falar nisso, é sempre muito importante, acho que é um aviso, né, de saúde pública. Se o seu filho ou alguma pessoa que você conhece manifestar um desejo estruturado ou algum plano verbalizado de que ele tem ou que já pensou em tirar a própria vida, a conduta que a gente recomenda é levar, sim, a um pronto-socorro, onde ele vai ser, sim, examinado, vão chamar um psiquiatra para olhar e a partir daí vai se fazer um diagnóstico, né? Se for uma coisa mais iminente, se não, leva no ambulatório. Mas com relação ao tratamento, antes de falar do tratamento, a gente tem que falar de diagnóstico, né? É importante salientar que existem vários tipos de depressão, né? A gente já conversou sobre isso aqui no programa, né, algumas vezes, e algumas depressões são mais predispostas a tentativas de suicídio, principalmente depressões que têm algum grau de bipolaridade envolvido. Esses tentam muito mais suicídio. E algumas depressões que têm uso
junto com drogas, né? E esses também tentam mais. Para depressões que não tenham grau de bipolaridade nem maiores complicadores e exista uma ideia persistente de suicídio recorrente, existe sim um tratamento novo no mercado já faz alguns anos para uso hospitalar exclusivo para tentar abortar a ideação suicida dessas pessoas. Então, para alguns casos, num pronto-socorro, num ambiente controlado, se pode dar uma medicação específica que diminui a vontade da pessoa de se matar. Mas essa vontade é pontual ou esse medicamento vai durar? Ele dura alguns meses, evidentemente se usa como um gancho, né? Melhora, tira aquele da zona de perigo, da ideação mais forte, você tira essa ideia da pessoa e a partir dali você pode recomeçar um tratamento, né? Então, isso é muito importante a gente esclarecer porque houve algumas reportagens no passado enfatizando essa substância, que vamos falar, né? Porque eu acho que é uma coisa que já saiu algumas vezes, chama ketamina, né? Que é um anestésico que se descobriu que em doses baixas dados para alguns tipos de pacientes com depressão, poderia aliviar essas ideias depressivas. Mas isso só é válido para alguns tipos de depressão. Se você der isso para o tipo de depressão que não é recomendado, pode piorar até. Então, não é recomendado para bipolar? Isso, e nem para coisas mais complicadas, que envolvam drogas. Exato. Tem que ter um diagnóstico muito preciso, não é uma coisa corriqueira. Mas o que mostra que a medicina está avançando nesse entendimento, né? Que avança cada vez mais. A Alzira de Peruíbe, ela diz: boa tarde, Cláudia. A pauta do seu programa sobre suicídio é bem propícia, pois essa estratégia está tomando conta do mundo. E eu falo por experiência própria, pois perdi há 7 meses uma sobrinha de 12 anos. Uma tragédia que marcou minha família para sempre. Força para vocês, Alzira, que o Espírito Santo possa confortá-los, tá bom? Próxima. Boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber se existem e quais são os sintomas de suicídio. É o Wallace Cabral, do Rio de Janeiro, que pergunta. A principal base do suicídio é a falta de esperança, né? É um núcleo de tipo de pensamentos que invade a cabeça da pessoa que nada vai dar certo, que nada vale a pena. É um questionamento sobre tudo na vida, até coisas básicas que a gente acredita como sendo dadas para a gente, né? Então, esse questionamento de pensamentos negativos, com falta de esperança, é onde tudo começa. Uma pessoa com um quadro desses, forte e que vai crescendo, é uma pessoa em risco de suicídio, né? Se associar isso a uma pessoa que usa álcool ou drogas, ou está numa fase da vida de maior impulsividade, como realmente a adolescência, é um risco maior ainda. E, novamente, estas pessoas não podem receber qualquer tratamento antidepressivo, porque alguns remédios podem aumentar a impulsividade, Cláudia, para a depressão. Imagina você dar um remédio que aumenta a impulsividade para alguém que quer se matar. Você pode, né, dar uma ajudinha para essa pessoa acabar cometendo uma bobagem. Então, realmente, isso tem que tomar muito cuidado. A gente pode falar o nome da droga que, de repente, aumenta essa impulsividade? Não, mas tem algumas medicações, não é uma só. São algumas medicações. Vamos explicar de forma mais clara, né? Medicações para depressão que tem um caráter mais energizante, mais forte, assim, são medicações que levantam a pessoa muito rápido. Por exemplo? Tem várias. Effexor, venlafaxina, Pristic, desvenlafaxina, Cymbalta. Todas essas medicações que têm uma característica mais energizante, se você der isso para alguns tipos de depressão, pode piorar o mal-estar da pessoa, porque ela vai ficar energizada de uma forma muito desorganizada. Cada corpo reage de forma diferente ao antidepressivo. E pode virar uma agonia muito grande. E cada tipo de depressão reage de um jeito. Então, aquela história que a gente tinha alguns anos atrás, fluoxetina para todo mundo, é um perigo, porque realmente alguns casos pioram quando você dá antidepressivo e só um médico muito treinado sabe reconhecer quais são esses casos. Aliás, eu nunca vou me esquecer, uma vez que você veio aqui, ainda no começo do programa, você falou uma coisa que me marcou, e eu sempre falo isso para os telespectadores: depressão tem tratamento, não é essa coisa assim, tem depressão há anos e vivo deprimida e tomo um medicamento e não melhoro. Tem que voltar no psiquiatra, achar o medicamento certo, a dose certa e se sentir bem. Exatamente. É isso. A maior parte das depressões que eu vi já, e que se falava, não tem cura,
Mentira, não era verdade. Eram depressões maltratadas, que não estavam com a dose certa do remédio, não estavam com o remédio certo. E aquele velha frase que realmente ficou muito marcada aqui no programa. Se você está fazendo o tratamento para depressão, você tem que ficar muito bem. Se não está muito bem, algo está errado no tratamento. Isso a gente não pode esquecer. Perfeito. A Viviane, ela diz assim, quero saber como posso ajudar alguma pessoa próxima de mim se ela quiser se suicidar. Sou de Fortaleza, no Ceará. Eu acho que a forma mais clara é realmente acompanhar essa pessoa a um profissional. Né? As pessoas não têm treinamento para lidar com esse tipo de situação. Então, não tentem entrar nos pormenores, entrar naquela velha justificativa, mas a sua vida é tão boa, você tem tudo, não tem nenhuma tragédia acontecendo. Isso é a pior coisa que se pode fazer para uma pessoa que está numa situação dessas. Relativizar a dor. A dor não é relativizável. A dor de uma pessoa é a dor da pessoa, a gente tem que respeitar. Nas circunstâncias dela, aquilo é muito intenso. Então, ficar falando paraco de bobagem, tem gente passando fome na África, isso é a pior coisa que se faz. Né? Então, o que você pode fazer é acompanhar ela num bom profissional e deixa o profissional tomar conta. Fora isso, como amigo, né? Deixa ela distraída, acompanhe, leve para fazer programas, né? Não deixe ela desacompanhada, mas não entre no mérito de questionar o porquê das coisas. Tá? E enfatize para ela que tem tratamento, que ela tem que buscar ajuda sim. Na semana passada a gente até teve aqui um psicólogo que falou, né, que esse tipo de colocação, você tem uma vida boa, tem gente sofrendo muito mais, você tem uma casa maravilhosa, você tem comida, faz com que a pessoa se sinta até pior, porque ela fica se achando assim, péssimo. Nossa, eu tenho tudo isso e eu não consigo gostar de nada disso, quer dizer, ela se afunda mais ainda, né? Não é por aí. E a maior parte das pessoas porque a gente acha que é por aí que levanta, mas né? Mas muito legal a gente aprender sobre isso. Próxima pergunta. Boa tarde, parabéns pelo programa maravilhoso, Vida Melhor. E a minha pergunta é, o que fazer quando um adulto não quer reconhecer que tem depressão? É a Antônia de Salvador que pergunta. Antônia, é realmente uma situação muito difícil, né? E, infelizmente, a melhor maneira é fazer com que essa pessoa reconheça os prejuízos decorrentes do comportamento dele com depressão. Né? Veja como que ele está sendo prejudicado no ambiente social, no ambiente profissional, como que as atividades dele já não estão mais sendo executadas do mesmo jeito do que antes, como ele realmente não está tendo uma vida de qualidade e que isso não é normal, isso não é frescura. Depressão não é frescura, é uma doença, né? E vamos lembrar que é uma doença com peso genético importante. Famílias têm depressão. Quando você tem um caso de depressão na família bem caracterizado, ou melhor, quando você tem um caso que tentou suicídio na sua família, mostra que alguma coisa, no mínimo, importante de genética existe ou pode existir de depressão nessa família, né? Então, quando uma pessoa tem dificuldade, o que você pode fazer é realmente estar do lado, estar oferecendo ajuda, aí num profissional, apontando para ela, olha, veja como você está. Isso não é normal, isso tem ajuda para que você está assim. Traga exemplos de pessoas que você conhece, que trataram. Hoje em dia tem internet, que a gente pode usar tanto pelo lado bom como pelo lado ruim. Vamos lá usar o lado positivo. Tem tantas pessoas no YouTube que mostram também seus casos de depressão, que melhoraram. Até tem tantos grupos de apoio. Entrevistada, Exato. Né? Que é interessante, ali mesmo tem muitos Hoje em dia as relatos. pessoas conversam demais, né? E tem muita gente, muito adolescente, principalmente, com sintomas, que eles vão procurar. Eles perguntam mais para a internet, para o YouTube, do que para os próprios pais, às vezes. O que também, eu fico preocupada, porque também tem uma apologia, parece que na internet, né? E aí, é perigoso, né? É perigoso, tem que ficar muito de olho. Gente, o mundo está muito esquisito, vou lhe falar. Para finalizar, porque já acabou o nosso tempo, só tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que não quer se identificar. Ela diz que tem 42 anos, aos 20 teve uma depressão, mas ela agora tem TOC. Ela quer saber se isso leva ao suicídio, porque ela está sofrendo muito com TOC. Transtorno obsessivo-compulsivo, né? O TOC é uma doença da família da ansiedade, tá? Ele pode ter uma intensidade extremamente alta e a gente sabe que ansiedade crônica com altas intensidades pode sim levar à depressão, tá? É quase que um desgaste excessivo leva a um quadro depressivo. E aí a depressão, né, pode levar ao suicídio. Exatamente. Vamos falar sobre TOC na próxima oportunidade? Vamos. Eu só queria deixar um aviso, Cláudia, porque a gente está lá no Hospital das Clínicas, no ProGruda, no Programa de Doenças Afetivas, com vagas abertas para pessoas com depressão que queiram buscar tratamento
tá? Então é só entrar na página progruda.com, que está aparecendo aqui na tela agora, tá? Preencher um formulário que a nossa secretária entra em contato para vocês para participação. Só que precisa morar em São Paulo e ter disponibilidade de sextas-feiras lá. Sexta-feira. Gente, olha que boa notícia se você está em São Paulo. E aí, se você não está, dá uma verificada na sua cidade, no seu estado. Tem grupos de apoio que são gratuitos, tem serviço social. Não fique só, peça ajuda. Dr. Márcio Gerhardt, ele também está no www.progruda e no telefone 11 30 45 14 74. A produção deixou aqui para mim um site interessante, importante, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o cvv.org.br. E se você estiver no desespero, grava esse número, 188. Liga para o CVV, que pode te ajudar. Muito bom. Muito obrigada. Até a próxima. Prazer. Obrigada. Obrigado eu. Assunto bom. Sabe que durante esse meio tempo eu recebi uma mensagem da minha amiga Karina. Um beijo, Karina. Morrendo de saudade de você. E ela falou, assunto pesado, né? Sim, mas importante. A gente tem que tratar desses assuntos. Como é que a gente pode ficar de braço cruzado e comentando um com o outro? Gente, quanto adolescente se suicidando-se, quanta gente tirando sua própria vida. Não, a gente precisa falar, a gente precisa ficar atento, a gente precisa se movimentar, a gente precisa prestar mais atenção no outro. Às vezes até no ambiente de trabalho, às vezes você vê uma pessoa retraída e fica assim, nossa, tá esquisita. Não, a gente está aqui para amar, a gente está aqui para expandir amor, para fazer essa integração. Ame mais, tá bom?